Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Continuemos. Bom, então vamos dar sequência, né? Então, aí, a nosso conteúdo de gramática. Hoje é gramática, hoje é amanhã, né? Ó, firme. Vocês estão sabendo que vai rolar uma provinha aí, né? Logo, logo tem uma avaliaçãozinha aí para a galera poder se divertir. Já me pediram aqui algumas questões. Eu estou pensando com muito carinho nessas questões para vocês, tá bom? Estou pensando mesmo com muito carinho nessas questões para vocês. Vou elaborá-las daquele jeito, né? Bem tranquilo, como a gente sempre faz aí, mas de maneira que vocês consigam exercitar aquilo que foi aprendido em sala, ok? Mesmo nesse nosso ambiente virtual de aprendizagem aqui, né? A gente está conseguindo construir um conhecimento legal. Bom, hoje a gente vai finalizar aquele slidezinho, tem eu acho que só mais uma ou duas páginas lá, né? Para a gente poder finalizar, se eu não me engano. E aí o que a gente vai fazer? Vamos lá no livro para poder conferir os textos que são referentes a tudo que a gente falou. Fazer um panorama ali, né? Uma visão ali de tudo que a gente viu nesse último capítulo 2 aí do livro 9, para a gente poder passar para o livro 10, tá bom? Vamos lá. Bom, bom, bom. Tô dando uma olhada aqui, né? Lembra que a gente estava falando a respeito de símbolo, né? Para a questão da interpretação? E que existem algumas situações que o símbolo ele remete, ele não é a palavra, mas a palavra às vezes simboliza ele, né? Ele não é a coisa, a palavra não é a coisa, mas a coisa simboliza, né? Tem vários símbolos. Como vocês estão vendo aqui, né? O ó de Olga aqui, ó, certo? Né? Olha só. O anúncio combina o recurso fonolexical. O que é o fonolexical? É o som com o quê? Com o significado. Com o recurso semântico de 4 símbolos correspondentes que sintetizam imageticamente o subtítulo do filme, Muitas Paixões numa Só Vida. A vida atribulada de uma mulher judia que se apaixona por uma ideologia e por um líder comunista. Olha só, né? Então aqui, ó, olha só, paixão, né? Aí eu tenho aqui o símbolo feminino, depois eu tenho o símbolo do judaísmo e depois eu tenho o símbolo aqui do quê? Do comunismo, não é isso? Então percebam que aqui a gente tem um cartaz, né? Olga, muitas paixões numa só vida. Então essa é a ideia aqui que a gente tem aqui, ok? A ideia da simbologia que está sendo trazida aqui para vocês está bem aqui, ó, né? Vamos dar uma olhada aqui em outra situação? Observe como essa tirinha dialoga com a letra de canção a seguir. Presta atenção, ó. Prós, posso comprar rocks rurais, tem como carneiros e cabras, meu filho é de cuca legal. Contras, não é de pau a pique e sapé, né? Vicente estuda a possibilidade de se mudar para uma casa no campo, ainda que não esteja de todo seguro, nada seguro, né? Então quer dizer, ó, o que é a favor aí dele se mudar para essa casa no campo? Ele pode comprar rocks rurais, né? Ele tem carneiros e cabras. E olha só, meu filho é de cuca legal. Beleza. Aí olha só o contra lá. Não é de pau a pique e sapê, né? Então o que a gente tem aí na letra de canção? Olha só. Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. E cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas.
Eu quero eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher na mão, com a mão, a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, sapé, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Bom, o que a gente tem aqui então? Aí ele está pondo os prós e os contras, né? A casa no campo não é de pau a pique e sapé. Então ele tá o quê? Olha só o que eu tenho aí. Ele está, então, cogitando a possibilidade, né? E o que é o contra? A casa não é de pau a pique e sapé. Então ele já pensa direitinho antes de falar sobre a situação. Por quê? Porque não vai dar certo, não vai encaixar, né? Então a gente tem essa questão aqui, que é um contra, tá vendo? Não é de pau a pique e sapê, né? Então para ele já não está encaixando. A ideia é viver a filosofia de uma música, né? Tranquilo, galera, essa questão de símbolos, essa questão de intertextualidade, né? De uma coisa falar com outra, como eu mostrei para vocês, né? E aqui o conteúdo está trazendo para a gente um conteúdo que casa com aquilo que eu falei para vocês lá no começo das aulas de redação que eu dei para vocês, né? Que é a questão do hipertexto. Lembram que eu falei para vocês, né? Eu poderia ler primeiro os contras, depois os prós, né? A ideia de um texto conversando com o outro e eu não tendo aí uma relação de como fazer essa leitura aí. Vocês viram que eu não li a legenda primeiro, mas eu li o quê? Eu li os prós, depois os contras, depois fui na legenda. Eu poderia ler de qualquer outra forma aqui. Isso aqui é um hipertexto, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Só para vocês terem uma ideia aí. Então é legal que vocês pensem sobre como, né, conciliar essa leitura e como fazer essa interpretação. Massa? Sim ou não? E aí, ó, olha só. Aqui com a música, né? A gente encerra então aqui. E aonde eu quero ir com vocês? Eu quero ir lá no livro. Para quê? Para poder dar uma olhada no que ele tem a oferecer para a gente, certo? A respeito de quê? A respeito de conteúdo para a gente experimentar, né? Textos, porque o slide ele não vai trazer esses textos, mas lá no livro a gente tem com certeza. Vou lá no capítulo 2 do livro 9. Deixa eu achar o livro 9 aqui. 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ser o último, né? Fechar? Tô abrindo aqui, galera. Confesso para vocês que vocês me deixaram um tanto quanto assustados, viu? Com aquela retirada do grupo lá, aquela reuniãozinha secreta, né? Aquela coisa toda. Eu fiquei meio assim, falei, gente, esses meninos estão fazendo um abaixo-assinado contra a minha pessoa de novo. Me tiraram do grupo. Eu falei, não é possível. O que eu fiz? Né? A gente já fica assim, se avaliando, pensando o que aconteceu. Não mata a gente do coração de novo, não, gente. Tá? Faz isso não. Tô abrindo o livro aqui. Vocês são muito sapecas. E quem disse que não pode estar rolando de fato, né? Um abaixo-assinado aí da galera. Vai saber. Eu já fui, mano, falei, uai, o que aconteceu? Eu não faço parte desse grupo mais, não? Que conversa é essa? Hã? Vocês estão me boicotando? Me cancelaram? Né? Aí já fiquei assim, né? Porque eu falei de cancelamento outro dia e a galera vai e me cancela. Tá errado. Não aceito. Aí depois eu fui entender, né? Somando, ligando os fatos. Mas foi uma iniciativa muito massa, galera. Quero parabenizar todos vocês. Show de bola, né? Essa situação aí de dar esse apoio pro professor, porque realmente, cara, ontem mesmo eu estava dando aula lá em Itaberaí e eu tô dando aula e explicando um negócio que era massa, era interessante, polêmico, entendeu? A respeito de redação, né? E a molecada, velho, tudo desligado as câmeras, todo mundo caladinho, ninguém conversa comigo, eu fico carente. Vocês não estão entendendo, eu preciso, né, dessa. E aí o que acontece? Gente, já era
Já era, acho que 12h20, 12h30. Eu falei, gente, vocês foram almoçar e me deixou sozinho aqui, fala comigo. E aí a galera pegou e respondeu, né? Mas eu fiquei meio assim. Dá uma olhada nisso aqui. O que dá para interpretar dentro disso aqui, gente? Olha aqui. Bem me quer, mal me quer. 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 Sim ou não? Aí olha aqui. Nos meus olhos azuis zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Zum, 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 zum. O que nós temos aqui? Fala para mim. Professor, a gente não tá vendo. Consegue dizer alguma coisa a respeito desse poema? É um poema concreto, né? Faz parte do concretismo. Sérgio Caparelli. Ah, foi mal. O professor também é cabeção, né? Espera aí. Pronto. Agora sim. Né? Como eu disse para vocês, ó. Bem me quer, mal me quer, 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 bem me quer. Né? Então tá aqui. E aí ele fala, ó, nos meus olhos azuis zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Zum, 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 zum. E aí? E agora? Fala comigo. O que vocês conseguem dizer para mim sobre isso aqui? O interessante de um poema, de um texto que é verbal e visual, é que as interpretações surgem diversas quando a gente faz isso, né? Então é por isso que eu estou falando, que eu queria dar uma, né? Eu queria a contribuição de vocês para a gente poder ver quem é que vai viajar na maionese aí. E aí, fala para mim. Ninguém? Gente, vocês já foram almoçar? Ó, só pensa em abelha, nada mais. Ô, Ananda, e aquele crush? Hã? Não lembra do crush, não? Com um poema desse aqui? Muito bom, Emily. B-Movie. Muito bom, Cecília. O zum zum no lugar que as abelhas pegam o pólen. Muito bom. Legal. Galera, então vocês conseguiram perceber que não existe nenhuma imagem aqui, mas essas imagens foram criadas na cabeça de vocês, sim ou não? Por causa da significação. Vocês imaginam que existe uma abelha ali no meio, né, que é onde ela busca o pólen, não é isso? Vocês imaginam que essa flor, certo? Que vocês estão vendo aí, ela está na mão de alguém que enxerga essa abelha e que está arrancando as pétalas apaixonada e está lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, para saber o quê? Se a pessoa, né, vai corresponder àquele amor ou não, né? Antigamente o pessoal fazia isso, né? Pegava uma flor, olha, totalmente, né? Faz todo sentido. Destruir uma flor para saber se a outra pessoa vai corresponder ao amor dela, né? Se a última pétala fosse bem me quer, ó, podia ir lá que dava certo, né? Quebrava a cara. E se a última pétala fosse um mal me quer, né? Não fazia diferença nenhuma, porque isso não interfere em nada, né? Mas tudo bem, o pessoal fazia, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? É uma visão romântica aí de como descobrir se você será correspondido ou não do seu amor, né? A pessoa está com dúvida em relação ao amor, bem me quer no lugar de arrancar as pétalas, muito bom, né? Cada parte da flor está com referência com o que normalmente a gente faz com elas. Muito bom, Edrey. Isso mesmo, né? E normalmente, né, o que na verdade romanticamente as pessoas vêm lembrar de uma flor, né? Lá no centro dela, no botão dela, é onde se concentra o quê? O pólen.
É onde as abelhas vão procurar ali o néctar e tal, e já são contaminadas pelo pólen, e quando voam, saem deixando nas outras flores, ok? E quando a gente fala das pétalas, né? Para que servem as pétalas? Ah, é para fazer o bem me quer, mal me quer. Entendeu a ideia? Né? E aí a gente tem o caule aí, né? Que é uma das explicações a respeito da visão que está sendo colocada aí. Beleza? Tranquilo? A ideia é essa. A ideia é buscar essas várias interpretações aí para poder compreender melhor o poema. Vamos dar uma olhada então, agora se a gente interpretou de forma correta. Olha só. O poema reproduzido acima para a construção de seus sentidos extrapola o plano verbal e, mais do que isso, aposta na disposição das palavras para a própria interpretação dos períodos. Responda a seguir as questões. Aí está pedindo, ó. Analisando o que está escrito, o leitor é levado a pensar na temática amorosa, sobretudo com a repetição da expressão bem me quer, mal me quer, o que alude a uma conhecida brincadeira, justamente porque a expressão repetida forma as pétalas que costumam ser arrancadas nessa brincadeira. O desenho da flor, por outro lado, fortalece a interlocução que é estabelecida por meio do emprego da segunda pessoa. De que maneira o tema do amor e o desenho da flor conjugam-se para dar esse sentido ao poema? E aí, galera? É justamente a situação, né? De saber se a pessoa, você entendeu? Se a pessoa que está arrancando as pétalas, ela tem segurança ou não desse amor. Então ela, nossa, eu não sei se isso vai dar certo. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Pensa, né? Depois, lê-se no poema o seguinte período. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas. Além da onomatopeia zum, repetidamente concentrada para formar o miolo da flor, isso parece apontar para uma relação entre a flor e as abelhas comparada à relação entre o amante e o amado. Como se pode explicar essa comparação? E aí, escapuliu essa da gente, hein? Né? Então, quer dizer, é a ideia da polinização, sim ou não? É a ideia da reprodução, olha isso, é a ideia da reprodução que ocorre, né, entre as plantas, não é isso? Não são as abelhas, os pássaros, como o bem-te-vi e vários outros ali, insetos que vêm ali para poder, né, colher alguma coisa, um mel, né, por exemplo, um néctar, que fazem com que isso aconteça? Sim ou não? Ó, luz, melhorou aqui. Bom, então quero que vocês entendam isso, tá? Que faz referência a essa questão do quê? De reprodução, de perpetuação da espécie, através de quê? De uma relação. Então, a relação da abelha com o miolo da flor ali, né? É o quê? É essa questão aí, então, do amante e do amado. Show? Conseguiram compreender isso aí? Sim ou não? Conversa comigo, gente! Muitas vezes, a interpretação ela pode fazer com que você entenda isso. O que você não pode é sair do eixo, tá? Do eixo temático. E viajar na maionese, né? E interpretar outra coisa nada a ver. Toma cuidado, mas a interpretação ela é capaz, ela é possível, aliás, a partir dos elementos que são disponibilizados para vocês. Beleza? Bom, aí aqui vem falando de texto e linguagem, né? Aí ele fala sobre o que é dominar a linguagem, o que é dominar a palavra. A palavra refere-se normalmente a outras imagens, não só aquilo que ela nomeia, né? Então a gente tem essa situação aí, ok? Dá uma olhada, ó. Dominar a palavra escrita ou falada significa compreender que cada texto é fruto de um tempo, de um lugar. Estou falando no contexto histórico para vocês, né? De um conjunto de crenças e tradições. E tais características podem ter mudado muito desde a época em que o texto foi escrito até o momento em que ele é lido. O modo de escrever de outra época pode ser uma barreira para compreendermos um texto. Não nos parece comum e simples hoje um texto de alguns séculos atrás. Vamos ver um caso? Velho, isso aqui, ó. Isso aqui foi referenciado para vocês, acho que lá no primeiro ano, nas primeiras aulas de literatura que vocês tiveram, né? E fala-se a respeito do trovadorismo, das cantigas. As cantigas eram divididas em cantigas de
cantigas de bem dizer, não. Cantigas líricas e cantigas satíricas. Aí as líricas eu tinha cantiga de amor e cantiga de amigo. As satíricas eu tinha de mal dizer e de escárnio, certo? E essa aqui é uma cantiga de quê? É uma cantiga de amor, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam isso. É a cantiga da Guarvaia ou cantiga da Ribeirinha. A primeira cantiga de que se tem registro. Aliás, desculpa, a primeira não. A mais antiga cantiga de que se tem registro lá em Portugal, certo? Da época do trovadorismo, Idade Média, aquela coisa toda, século XI para século XII, né? Então é muito, mas muito antigo esse texto. E aí ele está querendo mostrar para vocês a dificuldade que você tem em fazer a leitura e compreensão e interpretação de um texto de uma época anterior, se você não conhece o contexto. E aí eu falei para vocês, já deu uma parte do contexto, trovadorismo, século XI, XII, né? Idade Média, ok? O que rolava aí? Na cantiga de amor, qual que era a temática da cantiga de amor? Olha só o que eu estou trazendo para que vocês compreendam a cantiga primeiro, né? A cantiga de amor, ela tinha como temática o quê? A vassalagem amorosa. O que era a vassalagem amorosa aí? Fala para mim. A ideia de vassalagem amorosa funciona da seguinte forma, presta bem atenção nisso, né? Eu tinha normalmente um plebeu, né? Porque lá a gente tinha os nobres e os plebeus, os vassalos, né? Então era nessa pegada. Deixa eu ver aqui, galera falando. Exato, Jordana, aquele negócio de vassalo, né? Então tinha o vassalo, você entendeu? Que eram os plebeus, era o povão, e tinha os nobres, né? Que eram os nobres e os religiosos ali que tinham o quê? Eles tinham um título, certo? E normalmente a cantiga, olha só, a cantiga de amor era um vassalo, certo? Normalmente a característica que o eu lírico era masculino e ele era vassalo, e ele prestava vassalagem amorosa para uma nobre, uma mulher nobre, que era perfeita, linda, maravilhosa, mas que não podia ser alcançada, não podia ser tocada. Por quê? Porque uma das características da Idade Média, nessa época, era o quê? A imobilidade social. Se você era uma forma que a igreja e os nobres tinham de manter o poder, manutenção do poder, para eles se manterem no poder, né? Rolava essa situação de imobilidade social. Se você nasceu pobre, foi porque Deus quis, então não tente mudar isso. É o seu destino nascer pobre e morrer pobre, entendeu? Não rolava escalada social, ninguém subia, né? As primeiras situações de tentativa de escalada social, de melhora de vida, aconteceram lá no século XV, com o humanismo, certo? E também estava dentro da Idade Média ainda, mas com o humanismo. E a gente tem, então, uma transição, né? Da Idade Média para a Idade... Ai, fugiu o nome, gente. Eu saio da Idade Média e vou para a contemporânea? Contemporânea mesmo? Não tenho certeza se é contemporânea. E aí o que acontece? A galera tá fazendo uma transição. O que é isso? Moderna, Idade Moderna, beleza. O que a gente tem? Valeu, Cadu. O que a gente tem aí? Uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tem uma galera que era vassalo, você entendeu? Que faz o quê? Foge das fazendas, né? A ideia era o que rolava, o regime era feudalismo. Alguns vassalos fogem dessas fazendas e vão para quê? Criar comunidades entre as estradas, entre uma cidade e outra que existiam. Essas são chamadas de quê? Essas comunidades? Burgos, né? E aí nasce a ideia do burguês, certo? Do burguês. É o momento em que ocorre a ideia de quê? De escalada social. Eles deixam de viver, né? Produzindo ali em grande escala para o senhor feudal e ficando só com uma parte que mal dá para sobreviver, né? E começam a quê? E começam a trazer a ideia de comércio, né? Então o burguês está muito ligado à questão do comércio, certo? E ele consegue ascensão social, ele consegue poder, ele consegue riqueza através desse comércio, beleza? É a ideia aí, né, de uma base já para se instaurar o capitalismo na sociedade. Massa? Quero que vocês entendam isso. Então, a cantiga da Ribeirinha, ela tá presa nesse momento histórico em que rolava o quê? Imobilidade social. O cara era vassalo e ele prestava vassalagem amorosa a uma nobre. E esse amor era possível? Não, era totalmente idealizado e totalmente platônico. Ele cantava, ele falava e tudo e tal, mas não rolava, tá bom? Não rolava. Então quero que vocês entendam isso primeiro. Bora lá. Agora vamos dar uma olhada, né? No mundo não me sei para ele.
Mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai. Minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vós eu vi em saia. Não, mão dia me levantei, que vós então não vi feia, né? Feia, aqui no caso é a mesma coisa que feia, né? Significa feia, de fato. Usada na expressão não vi feia, expressa o sentido contrário, reforçado por meio de litotes, né? Figura de pensamento que consiste em sugerir a ideia de negação. Então, quer dizer, olha aqui, que vos então não vi feia. Então, quer dizer, ele nunca a viu feia, ele nunca a viu desarrumada, ele nunca a viu despreparada, né? E, ai, minha senhor, desaquelha, né? É aquelha, né? Dia me foi a mui lai, e vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vós semelha, da ver eu por vós garvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem ei, valia da correia. Eu quero que vocês entendam o seguinte, é um poema, não, uma cantiga do Paio Soares de Taveiroz, né? É o cara que introduziu aí trovadorismo, a primeira obra é dele, Paio Soares de Taveiroz, e eu quero que vocês entendam o seguinte, presta atenção. Perceba aqui que ele mostra, apesar da linguagem ser muito difícil, que é uma linguagem lá do século XII, onde nós estamos, século XXI, está muito distante a língua, ainda está escrito em português de Portugal, certo? Então deveria ser lido um pouco com um sotaque mais pegado, né? Português de Portugal é um pouco complicado, um pouco mais diferente do que temos na nossa língua portuguesa, né? Eles são nessa pegada, né? O português de Portugal. Então, no mundo não me sei para ele, mente me for como me vai, já camoiro por vós e ai, né? Então deveria ser lido dessa forma, mas eu li primeiro né, no nosso português para que vocês conseguissem então compreender isso, né? Minha senhor branco vermelho, né? Queredes que vos retraia. Agora você percebe que já fica um pouco mais sonoro, que já começa a rimar mais um pouco quando você lê no português de Portugal. Você precisa compreender então que essas características todas influenciam. Elas têm que ser consideradas, né? Mas eu já servia para ser um Cristiano Ronaldo na vida, né? Pensa se conseguisse jogar bola com o Cristiano Ronaldo, estaria muito bem em vida hoje, né? Então é isso, né? O sotaque é nessa pegada. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: não muda muito, né? Não muda muito. Sou eu. Pense se pudesse ser como o menino Ney, né? É mais ou menos assim. Quero que vocês entendam isso. Que aqui tem que ser lido com sotaque, por quê? Porque está escrito em português de Portugal, né? E a gente tem que entender que as palavras que temos, elas continuam com o mesmo significado, só que algumas delas, igual parelha, né? Que é muito utilizado por eles lá, aqui chega a não ter o A. Por quê? Por questão de sonoridade, por questão de rima, né? Essa coisa toda. Então, interpretar um poema dessa magnitude aqui, cara, é muito, mas muito, você entendeu? Muito, mas muito complicado. Eu vou descompartilhar a tela. Quem tiver a habilidade aí, né? Vou fazer uma pose aqui para vocês. Vocês vão lá e fazem a montagem depois e postam lá no Instagram lá do Planeta, lá, o meu bigodinho de português, entendeu? Para que a gente tenha uma coisa para poder lembrar dessa aula, certo? Então vamos lá. Vai, tira o print, gente. Cara de português. Cara de português. Pronto, tirou, né? Beleza, então vai lá e faz o print depois lá, tá? Quero ver lá, marca o colégio lá para a gente poder rir um pouquinho desse negócio. Bom, vamos lá, continuando. Português de Portugal, né? Bom, olha só. Aí a gente tem aqui, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e ai. Na minha senhora de pele alva e faces rosadas, não quereis que vos descreva, quando vos eu vi sem manto. Maldito dia, me levantei, que não vos via feia.
E, minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós garvaia, pois eu, minha senhora, como mimo de vós nunca recebi algo, mesmo que sem valor. O que ele está dizendo aqui, velho? Hã? Ele está dizendo que um dia, um belo dia, né, ele viu a filha do senhor feudal, né, a senhora, ok? É a senhora dele, mas filha de quem? Do senhor feudal. E ele, como um vassalo, ele a encontrou, né? Sabe-se lá se tomando banho num riacho ou alguma coisa nesse sentido. Ele a viu desnuda, né? Ele a viu, né? Em pelo. E o que que acontece? Se apaixonou perdidamente, você entendeu? Nessa situação. Só que tem um problema. Desde então, olha aqui, ó. Tudo me foi muito mal. Por quê? Porque se apaixonar pela filha do senhor feudal sendo um vassalo é a pior coisa que existe, né? E aí, então, ele fala e ele lamenta. Na verdade, ele a idealiza, ele fala da beleza dela, mas ele deixa transparecer essa impossibilidade que existe de que eles, então, né, se relacionem. Por quê? Porque ela nunca, nada, nem como mimo, nada de valor recebeu que correspondesse a esse sentimento. Tá entendendo? Né? Tá entendendo? Então, olha só, a gente tem essa ideia aí, beleza? Tem essa ideia aí. Dá uma olhada nesse símbolo aqui. O que vocês lembram quando vocês veem? Hã? Aqui a gente tem duas maçãs importantes. Não. Duas maçãs muito importantes nesse símbolo aqui, apenas nesse. Vocês conseguem me dizer quais são as duas? Fala comigo, gente! Apple, coisa cara. Duas? Apple e Petrobras, não, tô falando. Olha aqui, ó. Aqui é a parte que faz lembrar da Apple e do Jobs. Aqui, a maçã era redondinha embaixo, gente. Quando ela caiu na cabeça do Newton, é que ela ficou achatada desse jeito aqui, ó. Tá? Vocês sabiam disso? Hã? E se tivesse uma mordidinha de cá, ó, do lado de cá, era a Eva que tinha mordido. Entendeu? Uma mesma maçã, três significados. Certo? Três significados. A maçã é o símbolo da sabedoria, é o símbolo do conhecimento, né? E aí, se ela tivesse com a mordida aí, seria o quê? Né? Remete à questão do texto bíblico, quando a Eva morde a maçã e percebe, vê a verdade, vê tudo, né? Aquela coisa toda, e eles são expulsos do Jardim do Éden, né? É a questão, então, dessa coisa da sabedoria, certo? Do lado de cá, essa parte que está faltando aqui remete-se à maçã do Jobs. E aqui embaixo, quando a gente para poder perceber, ela está amassada aqui embaixo. Por quê? Por que a maçã é amassada? Ah, porque toda maçã é amassada. Não, gente, ó, se você parar para poder pensar, você pode levar isso aqui como uma interpretação, né? Que é o quê? É a maçã que caiu na cabeça do Isaac Newton, quando ele postulou a teoria quando ele falou a respeito da gravidade, né? Pensa, né? Maldito Newton que foi inventar a gravidade, senão a gente poderia estar voando por aí também, né? Inventou a gravidade. Vocês sabem que rola um meme sobre essa questão de ter inventado a gravidade, né? Na verdade, ele não inventou, ele só constatou, né, a gravidade quando a massa caiu na cabeça dele. Steve Jobs. Muito bom. Vou usar o Steve Jobs nos meus exemplos de gramática. Show de bola. Tem um negócio do proibido ou nada a ver? Tem sim, Jordana. Aqui, né? Do lado de cá, aqui, ó, a mordidinha do lado de cá, se tivesse, era sobre a Eva. Pecado, exatamente. Que viagem. A Amanda fica assim, véi, que viagem. Esse professor tá tomando chá de cogumelo, tá tomando alguma coisa errada aí, porque não tem condição. Mas interpretação é isso, cara. A gente tem que olhar para uma imagem ou para um conjunto de palavras, né? E olhar isso. Olha aí, que viagem essa também. Steve Trabalhos, Amanda, né? Steve Jobs, né? Estevão Trabalhos, né? Chá de cogumelo. Bom, essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. E olha aqui.
quando você olha isso aqui, Petrobras, né? BR aqui, então, acabou virando o quê? Brasil. Foi aqui que BR se tornou marca de quê? De Brasil, de brasileiro, entendeu? Foram nessas situações, ó. O poder da linguagem globalizada das marcas de certos produtos é tão grande que consegue ultrapassar barreiras de diversos idiomas falados no mundo. Todo mundo que vê esse símbolo aqui, ó, BR, né, da Petrobras, sabe que refere-se ao Brasil. Vocês acreditam nisso? Sabe que refere-se à Petrobras, em qualquer lugar do mundo. Como aqui, ó, que é uma empresa que é da Califórnia, a gente bate o olho e, opa, Apple, né? Apple, certo? A gente já lembra da Apple e já sabe que é uma coisa cara, você entendeu? E já sabe que é, entendeu? É essa situação, né? Então, quando a gente olha para os símbolos, a gente consegue perceber isso aí. Tranquilo, galera? Beleza até aqui? Sim ou não? A ideia da simbologia, né? Vamos lá. Exato, são diferentes pontos de vista, viu, João Vitor? Imagina o Célio ouvindo essa aula. Não, e ele ouve, velho, ele ouve, né? Não tem problema não, né? Foi a Rainha Elizabeth que jogou a maçã na cabeça do Newton. Aí é outra referência, né? É outra referência. A gente tava zoando um professor do grupo lá de Itaberaí ontem, né? A gente tava zoando ele, falando a respeito do tanto que o cara é foda, do tanto que o cara é, entendeu? E aí um dos professores falou assim, o fulano é tão foda, mas tão foda, que um dia era mais ou menos ali para 5, 6 horas da tarde, e ele pegou e deu aquela encarada no sol, o sol ficou com medo e foi embora. E isso ficou conhecido como noite. Pensa, é mais ou menos nessa pegada, né? Ai, ai. Aí eu peguei e lancei, né? Falei, ó, o fulano é tão foda, mas tão foda, que um dia ele teve sede. E aí ele resolveu beber do maior lago do mundo, né? O Saara. E é por isso que hoje, depois de não encontrar nenhum lago tão grande que saciasse a sua sede, ele vive tomando cerveja, né? Bebe demais. Pensa num cara que bebe demais, né? Então é essa situação, gente. É Chuck Norris, né? A mesma pegada do Chuck Norris. Resolveram transformá-lo no Chuck Norris. Você tá vendo isso? O Samuel já pegou. Quando eu falei, o cara é tão foda, o cara é isso, o cara é aquilo, ele já, pá, Chuck Norris. Por quê? Porque o Chuck Norris é assim, né? Chuck Norris um dia ficou com raiva, deu um tapa na terra e ela tá girando até hoje. Só pra vocês terem uma ideia. Tanto que é foda do Chuck Norris, né? É mais ou menos isso. Bom, vamos seguir? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui de interpretação. Eu quero só os textos. Porque a gente já leu o conteúdo que era necessário. Aqui estava lá no slide, né? Esse aqui também estava no slide, não estava? Que a gente viu, né? Olha só. O exagero, né, da questão do celular, todo mundo com o celular lá no sol. Aqui a gente tem algumas charges aqui, já são questões, galera, ó. Questões de interpretação. Eu aconselho fortemente que vocês se divirtam com essas questões aqui como forma de quê? De se preparar para a prova, tá?